Salve, salve galera! Estamos começando o nosso Hoje Esporte Clube desta semana. E que tragédia de semana pro esporte mineiro, hein? Pela mãe do guarda! Ei Cruzeiro, ei Atlético, o que vocês estão fazendo na Sul-Americana? Ó, a gente vai debater sobre isso, porque eu sei que vocês também estão pé da vida com os seus times. Mas antes, é claro, eu tenho um recadinho pra você que vai acabar com essa tristeza. Acesse esse QR Code que o Silão vai pôr na tela aí, ó, e venha fazer parte das faculdades Kennedy Promove. Diferente desse futebol mineiro aí, ó, aqui vocês vão ter, é tudo de bom, é futuro garantido e promissor. Acesse aqui, ó, neles vocês vão encontrar EAD, presencial, semipresencial, toda forma que encaixa direitinho no seu planejamento e principalmente no seu bolso. Os preços aqui são os melhores da estratosfera. Venha fazer parte das faculdades Kennedy Promove. Faça o seu futuro ir lá para as alturas. Vamos começar então a debater o futebol mineiro? Você, eu e Maicão do Barreiro. E aí, Maicão? Bom demais, Paulo. Firme? Firme e forte, né? Graças a Deus. Menos esses timeco aí que nós estamos vendo, né? Continua do jeito que tava, né? Sangue do Dadá. Vamos começar falando de quem, Maicão? Vai do Atlético, né? Vamos, né? Porque foi o primeiro a fazer raiva na galera. Isso, vamos lá. Não tem como, né? A gente lá atrás, vocês vão lembrar, quem recorda os programas antes de começar a Sul-Americana, a gente aqui falou, é pra bater todo mundo sem dó nem piedade, ganhando com facilidade, né, Maicão? Exatamente. Só que o que a gente tá vendo é um show de horrores, O Atlético contra o Caracas na Venezuela, um time com alguns desfalques, mas não pode perder, mas antes tem um brasileiro, né? Isso. Antes de jogar contra o Caracas, teve o Botafogo, até que enfim a primeira vitória e meio que suada e sofrida, né, Maicão? Foi um jogo bem difícil, viu, Paulo? O Atlético com muitas dificuldades de criação no primeiro tempo horrível do Atlético, mas um time assim que se entrega muito, né? Isso a gente tem que reconhecer. Agora, o que eu tô sentindo no time do Galo é que o time cansou, Paulo. E não tem peça, né? E não tem peça. Por exemplo, você pega um Coelho que chega ali depois dos 30 do segundo tempo, já morto dentro de campo. O próprio Rony, que cansa antes, porque o Rony corre bastante, ajuda muito na marcação, na armação de jogo. Então, quando o Cuca olha para o banco para ver substituições para esses dois ponteiros, não tem. Às vezes tem que inventar o Bernard de ponta, né? E o Bernard tem entrado muito mal. Não, o Bernard, o que ele tá fazendo aqui? Pois é, Ele impressionante. já podia voltar lá pro Panathinaikos da Grécia, não podia? É uma pena falar do Bernard, porque o Bernard é uma cria do Barreiro, né? Cria do Barreiro, gente da melhor qualidade, ídolo do Atlético, tá na história, mas não tá no momento dele, não merece terminar a carreira dele no Galo do jeito que ele tá fazendo. Exatamente. Não tá com futebol, não precisava, sabe? Já deu aquele momento dele virar e falar assim, ó, infelizmente não consigo me adaptar a esse futebol do Brasil, porque 200 anos fora, tem que voltar lá para... Fica com a história belíssima que construiu com a conquista da Libertadores e deixa esse pedaço que ele tá vivendo agora lá para trás, escondido lá no final do baú. Uma certa vez eu ouvi uma frase, eu até peço desculpa que eu não sei quem falou, que você nunca deve voltar para um lugar onde você foi feliz um dia, né? Porque Exato. você corre o risco de virar mais ídolo ou de apagar aquilo que você fez, né? Isso aí você deve ter visto em para-choque de caminhão. Provavelmente. Desses camaradas que separou da mulher e tá pra arrumar outro, mas tá apaixonado com ela ainda. Pois essas 381 da vida. Trenço. Mas assim, Paulo, o Atlético melhorou no segundo tempo, sobretudo com a entrada do Gabriel Menino, viu? Sim. Ele entrou bem, deu mais dinamismo pro ataque do Galo, bateu o escanteio muito bem, né? Achou o Coelho no segundo poste, fez o golzinho que garantiu o Atlético essa vitória. Precisava vencer, Paulo. Jogando bem, jogando mal, mas tinha que vencer. Porque, olha pra você ver como é que é a situação. Mesmo o Galo ganhando, ele tá na zona de rebaixamento. Abrindo a porta da zona. Pois é, então se ele tivesse perdido, a situação estaria bem pior. Mas o certo é que o Atlético, em termos de rendimento, ainda tá deixando a desejar. E eu te falo, se tivesse perdido, ia entrar contra o Caracas, pressionado, e com 80% de chance do Cuca pedir o boné.
Pelo menos na minha visão, na opinião do Paulo Alexandre Duarte Lima. Certo. Sabe por quê? Porque ninguém aguenta, ninguém suporta. Você vê que ele teve que chegar em coletiva mais uma vez para falar: e aí, Cuca, e o elenco? E o elenco? E o elenco? A gente sabe que o elenco não foi qualificado, a gente sabe que a diretoria do Atlético não foi eficaz nessa janela principal para poder recuperar e montar o time ideal ou um grupo ideal para disputar todas as competições. Desde o ano passado que tá assim, né, Paulo? Com a conta do chá, com muitas dificuldades para reposição. O time do Atlético titular, todo mundo estando em condição de jogo, é bom. Sim. Não chega a ser nível de Palmeiras e Flamengo, mas é um time bom. Bate frente com o Cruzeiro, Internacional, São Paulo. O problema é que ninguém aguenta jogar o ano inteiro. Se o Atlético tá assim agora, imagina quando chegar a fase de mata-mata de Copa Sul-Americana, Copa do Brasil, quando o brasileiro afunilar, como é que vai ser? Olha o jogo de quarta-feira, por exemplo, o Atlético não tinha opção no banco. Teve que improvisar o Ivan Roman de volante. Mas aí vamos já entrar nesse jogo do Caracas, porque pelo seguinte, pode improvisar o Roman, pode colocar em vez de ser romã, você pode colocar goiaba, ameixa. Você pode colocar o que você quiser. Mas com quem entrou em campo, você não pode empatar com o Caracas. Não dá, Marco. No ano passado, na Libertadores, se eu não me engano, no ano passado, o Atlético meteu 4, meteu 2, 8, 20 gols nesse time, sendo que em um dos jogos estava com o time mesclado. Então, foi na Arena. O da Arena. Você não pode chegar e deixar o Caracas achar que é sei lá, que é a seleção da Argentina, porque a gente não pode nem falar seleção do Brasil, não, porque, né, não tá nem tchá. Então eles não podem achar que pode dominar o jogo. E o Atlético não fez gol em cima do Caracas. Não foi o Atlético que fez o gol. A gente tá vendo as imagens aí, o gol foi contra. Foi contra. Não teve nem capacidade para fazer um gol nesse time. Ou seja, aí você já projetou oitavas de final da Sul-Americana. Será que vai chegar? Complicado, né? Não dá para projetar porque em 9 pontos o Galo ganhou 5. Né? A gente projetava aí 3 vitórias, né? Um grupo muito fraco. Eu acho que o grupo do Atlético só não é mais fraco do que o grupo do Cruzeiro. Sim, concordo. Que é pior, né? Mas assim, Paulo, quando você pega o time titular do Atlético, você pega assim o Rony e o Coelho, que podem fazer diferença. Demais, não tem quem faz a diferença nesse time que entrou quarta-feira. O Bernard muito mal, né? O Gabriel Menino até começou bem, infelizmente machucou. Machucou e não sabemos até quando ele vai retornar, vai ficar fora. Exato. Não tem Júnior Santos, que foi alvo de polêmica aí na internet, que o Atlético teve que desmentir falando que não, que não tinha problema físico para contratar. Então, muito bastidor também, enchendo o raio do saco, atrapalhando toda a história. Com certeza. Aí você pega um Fausto Vera que jogou mal demais, o Caio muito mal na lateral esquerda, sangue do cordeiro. Lembra que a gente falou da possibilidade do Bernard ir para lateral, né? Sem o Arana. O Arana não volta. O Rubens, O Arana não volta para esse final de semana. Não volta. Ele vai manter o Caio, que não está fazendo nada. Muito mal, péssimo dos péssimos na lateral. O Rubens até jogou razoavelmente, mas para mim o melhor do Atlético foi o Coelho. Sim. Que lutou, tentou alguma coisa ali, sobretudo no segundo tempo, mas muita inspiração e muita transpiração e pouca inspiração. Eu acho que o empate ficou de bom tamanho, apesar do time do Caracas ser fraco, o Atlético também. De bom tamanho para quem? Pro Atlético, porque poderia ter perdido o jogo. Né? Sim. E isso é a maior vergonha. Hoje dá vergonha falar isso que nós estamos falando. Dá vergonha falar que o empate com o Caracas ficou de bom tamanho pro Atlético. Isso para mim é vergonhoso. É vergonhoso porque o próprio técnico do Caracas já tinha falado que eles iam tentar brigar pela segunda posição do grupo. Ou seja, já estava dando o Atlético ali, líder isolado. Aí agora a gente está falando que o empate na Venezuela com o Caracas ficou de bom tamanho pro Atlético, não foi pros caras. Isso é um absurdo. Aí chega na coletiva, todo mundo tinha que fazer essa pergunta mesmo, Cuca, e aí? Como é que faz para jogar com essas nhaca aí?
Não, é o que tem. Eu vou com eles até o fim. O fim pode ser junho agora, porque tem a nova janela, né? Exatamente. Mas antes disso tem aí, não sei quantas, 8 rodadas até a abertura da janela, mais ou menos, 8 jogos. O Atlético tá nessa sequência pesada de jogos aí, saiu da Venezuela, foi para Ribeirão Preto para poder jogar em Mirassol amanhã, 6h30, contra o Mirassol. Tá aí na tela aí a arte do Silaninho, ó. 6h30, lá no Maião, que é o estádio do Mirassol, com o Mirassol embalado. Pois é, jogo duro, viu, Paulo? Olha outra tristeza a gente tendo que falar, que o Atlético vai pegar um Mirassol estreante na Série A, correndo o risco de sair com um resultado ruim. Tudo bem que tem a volta do Hulk, tem a volta do Scarpa Alonso. E o Alonso e o Alan Franco. O Alan Franco tá recuperado e vai pro jogo. Mas será que o Alan Franco não tá indo também naquela... Tô precisando de você? Exatamente. Voltando antes da hora, né? Com risco de bate outra lesão ali, aí pode ficar o ano inteiro fora. Pois é, Paulo. Agora sim, o que deveria ficar transparente também é qual que é o objetivo do Atlético como instituição na temporada, sabe? Ou pelo menos até julho. Pois é. Não precisa ser a temporada toda, mas até julho. Exatamente, para ter esse alinhamento de expectativa, porque nós vamos lutar, nós vamos brigar pelo título. Não vai. Com esse elenco não vai, né? Nós vamos ficar no meio de tabela, tá ótimo. Sul-Americano o ano que vem, se a gente voltar, tá ótimo. Com esse time aí pode até ser. Sim. Né? Mas assim, com o que tem aí não dá, não disputa título, a não ser que o Cuca faça um trabalho assim extraordinário. Incorpora no Cuca aí o Cuca 2021, Vanderlei Luxemburgo, sei lá. Mas com o time que tá aí, infelizmente não dá. E o Cuca, no início do trabalho dele, comprou aquele discurso da diretoria, né? Como o Milito tinha comprado, lembra? Como o Eduardo Cudê tinha comprado. E como só que a diferença é que o Milito e o Cudê hablaram. Exatamente. Meteram a boca lá no trombone e falaram. O Cuca continua sendo o Cuca de tranquilidade, de cabeça no lugar, sem meter os ferros na diretoria. Mas daqui a pouco, né? Vamos ver, né? Daqui a pouco ele pode chegar e falar, não deu, não é o problema, não foi o meu, vocês sabem do elenco. E fechar no elenco. Exato. E aí, a culpa vai ser de quem? De mais um. Porque você tá falando, esse elenco para brigar por uma Sula, meio de tabela, pode até ser, mas hoje o Atlético tá brigando para não cair. Para não cair. Para não cair. Esse time briga para não cair. Esse elenco briga para não cair. Exatamente. E a gente sabe, o Grêmio nhaca, horroroso. O Vasco naquela que você não sabe qual que é a história deles. O Mirassol, que muita gente já dava como vai ser o primeiro rebaixado, tá pegando fôlego. E aí? Esses times assim, ó, Atlético, Grêmio, Vasco, considerados grandes, quando começa a dar o aperto, para sair dele, vide Cruzeiro 2019, Atlético 2005. Não, e o que preocupa, Paulo, é que dos 4 adversários que o Galo pegou, ele pegou um Grêmio sem rumo, depois ele pegou Vitória, que não tá ganhando de ninguém, perdeu em casa agora para um time central, esqueci o nome do time lá do Uruguai, na Sul-Americana. É aquele condomínio que tem lá no Betânia, é o Central Park. Isso, é Central alguma coisa. Perdeu em casa, tá fraco também, tá mal por enquanto. Pegou na sequência o Botafogo, que tá mal, custou para ganhar de 1-0, e teve outro time aí. Com o Atlético. E pegou o São Paulo. E o São Paulo. O São empate Paulo com o São Paulo. Sendo que o São Paulo também tava naquela sem os titulares, passando por turbulência. Exatamente. Pegou só time que tava naquele momentinho, melzinho na chupeta. E agora pra poder Mirassol, bater. E não bateu. Não bateu. Bateu no Botafogo só. E mesmo assim, custando, fez força para ganhar do Botafogo. Teve que fazer força. Exatamente. Não adianta você finalizar, porque a gente finaliza 40, 90 vezes no jogo, tá? E fez um gol. E tomou 3. Mas esse discurso aí tá caindo por terra, né, Paulo? Porque nos últimos 3 jogos o Atlético não finalizou tanto assim, não. E desculpa, mas a coletiva do Cuca falar que contra o Caracas teve grandes chances, finalizou e não sei o quê.
Não. Chutar do jeito que chutou, até eu, de olho fechado, sem meu óculos aqui, eu faço. Pois é. Não é isso. Não é isso, não. Finalização como foi contra o Grêmio, que parou no voo, por exemplo, aí eu concordo. Agora, contra o Caracas não dá, né? Pois é, um tal de De Santos, camisa 9 do Caracas, teve 3 chances, de 3 ele fez 1. Isso aí. Né? Se ele faz os 3-1 Caracas, né? Exatamente. Então, assim, só essas 3 chances foi a mais que o Atlético apresentou no jogo. 3-1 Caracas ou 4-0 Caracas, porque o gol foi do Caracas, foi contra. Né? Isso. Ó, e esse Mirassol e Atlético, vocês vão acompanhar todas as informações, claro, nas nossas redes sociais, @Jornal Hoje em Dia, que está aparecendo na tela para você, ou também no nosso portal hojeendia.com.br. Clica lá que você vai ficar sabendo de tudo que está acontecendo nesse drama do Atlético, que pode começar a entrar em crise com um resultado ruim lá contra o Mirassol, e depois tem Copa do Brasil, porque já é a sequência, né, Maicon? Exatamente. Sai de lá de Mirassol, volta para Belo Horizonte para começar a treinar, porque querendo ou não, terça ou quarta? Deixa eu confirmar. Na 7h30. Quarta-feira. Quarta-feira, 9h30. Quarta-feira, 21. É essa? É Atlético e Maringá. Atlético e Maringá. Isso. Só que, não, mas então tá... Eu acho que é terça-feira, Não. 7h30. Aqui tá marcando para mim 21 de maio. 21? Deve ser o jogo de... É Copa do Brasil, né? Ah, peraí que eu acho que é o jogo da volta. Peraí. Isso. Espere aí que eu vou fazer a conferência exatamente terça-feira, 7h30 da noite, lá em Maringá. O Maringá é o Atlético. Jogo difícil, viu? Jogo complicado que a gente... Aí, pra gente fechar esse noticiário do Atlético, Cuca vai mesclar, vai de time forte com o Mirassol, ou o que ele vai pensar para poder já projetar esse jogo contra o Maringá, que é fora de casa? Ah, tem que ser time titular, né, Paulo? Não dá pra brincar com a sorte. Agora, como é que é difícil, né? Você tá na capital da Venezuela na terça, na quarta à noite, no sábado você joga no interior de São Paulo e na outra terça você joga no Paraná. Né? Como se você estivesse atravessando toda a Europa, né? Haja comprimido também pra gripe, hein? Pois é, então Nossa. assim, é complicado. A parte física pesa um pouco aí. Então vamos mudar para o outro lado da lagoa, que também não é só a parte física que está pesando, não. O que pesa lá é o sentimento, é a falta de compromisso, a falta de vontade de querer jogar, porque você vai enfrentar o Bragantino no Brasileirão. Contra um Bragantino que você jogou 87 mil vezes antes de voltar a ter competições oficiais. Porque o Cruzeiro foi fazer amistoso lá, certo, Maicon? Certo. Você chega contra um Bragantino e acontece mais uma lambança da defesa do Cruzeiro. É um Cássio vacilando para tentar sair jogando. Não dá nem para pensar mais o que é esse Cruzeiro. Dá, ô Maicon? Ah, Paulo, é difícil, né? Porque lá atrás a gente falava muito do time como um todo, né? E detalhe que a gente não conseguiu nem projetar esse Cruzeiro, lembra? Exatamente. Para esse jogo, porque a gente não sabia quem que ia jogar. Exatamente. Ele fez mudanças, tirou os caras, Gabigol, Dudu, foi metendo os caras no banco, foi voltando com um, colocando o outro, mas a draga continuou. Continua, né, Paulo? Mas assim, lá atrás a gente falava muito do time como um todo, tava mal. Só que agora eu acho que as críticas estão mais direcionadas à defesa. Sim. Você pega esse gol aí do Bragantino, saída de bola errada do Cássio. Sim. Né? Então, assim, o que tem que fazer para melhorar a defesa? Fabrício Bruno, tira o Fabrício, coloca o Vidalba, vai com o Gamarra, vai com o Jonathan Jesus, tira o Cássio, agora você chegou no ponto. Põe o Aragão, põe o Otávio, o que faz? Agora você chegou no ponto ideal para mim. Todo grande clube, todo grande time, é frase de para-choque de caminhão também. Todo grande time começa com o quê? Um com grande goleiro. Exatamente. Não é isso que a gente sabe? O Cruzeiro não tá com um grande goleiro. Esse Cássio que tá jogando aí não é o Cássio do Corinthians. Não. É o Cássio da última era do Corinthians, Isso. que estava na reserva quando veio pro Cruzeiro. Exatamente. Quando foi contratado a pedido do Pedro Lourenço, porque ele que quis, o dono do Cruzeiro, queria ter o Cássio
aqui no Cruzeiro. Ele trouxe o Cássio, e o Cássio que ele trouxe é esse que a gente está vendo aí. O Cássio do Cruzeiro não é o Cássio do Corinthians, que fez história, que é ídolo, que é isso. Não, o Cássio do Cruzeiro é esse que tá todo mundo vendo e que merece um banco de reservas. Cabe ao Leonardo Jardim, se é que ele tem esse poder, colocar esse cara no banco. Ele não, o Pedro Lourenço tem que entender que ele não contratou o Cássio multicampeão. Ele contratou o Cássio na decadência. Todo mundo esperava que poderia ser um respiro, o Cássio poderia voltar, mas o que se vê é sequência de erros, entrega da paçoca e prejudicando o Cruzeiro. Exatamente. Então, ô Maicão, para mim o grande lance do Cruzeiro é, a partir do momento que o Cássio for pro banco, não confio no Léo Aragão, bota Otávio. Até chegar a janela e contratar um goleiro, se é que precisa, se não quer dar a chance para nenhum dos dois, porque com o Cássio no gol dá saudade do Rafael Cabral. Dá saudade do Anderson, que é reserva no Atlético Goianiense. Entendeu? Então, a partir do momento que se tirar o Cássio, colocar o Cássio no banco de reservas, que eu acho que isso não é só visão do treinador, não, do torcedor, não, é visão geral. Colocando o Cássio no banco, começa a ajustar essa defesa do Cruzeiro. Com certeza, Paulo. Mas assim, eu acho que o erro começou lá atrás, porque quando o Pedrinho bancou o Cássio, o Anderson estava bem. E assim, os clubes brasileiros têm uma dificuldade muito grande de não apostar em goleiros que não tem nome, que não tem grife, né? Você pega o Flamengo, por exemplo, o Hugo Souza era para estar no gol do Flamengo até hoje. Ele é goleiro de nível de seleção. Mas porque vem da base, não tem confiança, tchau. Tá lá no Corinthians, pegando tudo. Fechou o gol ontem. Salvou o Corinthians numa derrota com um jogador a menos. Exatamente. Então, assim, eu acho que o Cruzeiro deveria ter bancado o Anderson no ano passado, que com o passar do tempo ele ia adquirir maturidade, experiência e poderia ser o goleiro do Cruzeiro. Concordo demais, 1000% que você falou. Veio um Cássio em decadência. Tanto é que quando o Cássio saiu do Corinthians, a imprensa paulista não reclamou, não falou nada, não leva, sabe? Leva porque aqui tá dando problema, né? Então, a história do Cássio, para mim, é a mesma do que a gente tá falando do Bernard. Exatamente. O Cássio, ele tinha tudo para parar agora, e falar assim, gente, tô aposentando, já deu, porque não tá na melhor parte física dele já uns 2 anos. Isso. 1 ano, 2 anos, vamos colocar assim. Não é o grande goleiro. Isso. E ele, como foi no auge, campeão, salvando o Corinthians e tal, parava. É menos feio do que agora tá tendo que ouvir e vai ouvir muita crítica do desempenho, principalmente do que aconteceu ontem lá contra o Palestino. Exatamente. Cruzeiro suando com um time mesclado para tentar fazer algo lá no Chile. Teve chances, o problema é que esse Lautaro também, o Jardim ele tem que entender o seguinte: se o Lautaro é jogador de futebol, eu sou um helicóptero. Não tem como, cara, os gols que ele perde, e não vem do Palestino. É lá de trás que não tá contribuindo. Ele corre, é tipo um apodi que habla. Não é mais do que isso, é um apodi que habla, como diz meu amigo da Visão e uma porrada de amigo aí. Não adianta, não dá pra colocar um cara que você já entra em campo com 1 a menos. Exatamente, Paulo. Exatamente. Ontem ele foi o pior em campo, né? Nossa Senhora. Agora, assim, eu não tô entendendo o Leonardo Jardim. A impressão que eu tenho, Paulo, é que ele tá perdidaço. Porque você tem uma Copa Sul-Americana que você tá com a faca no pescoço, você perdeu os 2 primeiros jogos, se você perder o terceiro, você tá praticamente fora, e ele colocou time misto. Mas os caras estão cansados. Gente, o Cruzeiro precisa de ritmo, o Cruzeiro precisa de entrosamento. Caio Jorge é o cara do Cruzeiro hoje. Ele tinha que ter entrado com o Caio, sabe, desde o início. Colocou time reserva, o Dudu mal. O Gabigol jogou bem. Que eu ia falar, o Gabigol pra mim foi...
O Gabigol, ele em um posicionamento um pouco melhor, tá aí a falha do Cássio. Meu Deus do céu. O quão ridículo foi. O quão, a gente falando de vergonha do Atlético, isso aí é mais do que vergonha. Isso é vexame, isso é pro cara nem voltar pra casa com o rosto limpo. Eu colocaria uma máscara, fingir que nem era eu, para não passar de frente a todo mundo. Exato. Que a falha desse segundo gol do começou com o Cássio Palestino, mesmo, né? Começou com uma saída dele que é aquilo? Ah, misericórdia. Uma bola fraca, fácil. Aí, você vai culpar quem? O Robertinho, treinador de goleiro? Pois é. Robertinho, o Cássio tá conseguindo sair, não, a culpa é sua? Acho que não é esse nível, acho que não é esse ponto. Sabendo a qualidade do Robertinho. Exatamente. O negócio é a limitação que o Cássio tá mesmo. Exatamente. Aí você tira. Os caras custaram. O Lautaro, ele deixou quase o jogo inteiro. Quase o jogo inteiro. Um cara que já tinha errado os gols que errou no primeiro tempo. Pra quê? Exatamente. Se o Kenji não consegue jogar mais do que o Lautaro, acabou. O Rodriguinho, pra mim, foi uma boa surpresa. Foi bom. A gente já pediu o Rodriguinho pra fazer uma dupla com o Matheus Pereira. Tá aí, ó. É possível ter Matheus Pereira e Rodriguinho. E Rodriguinho juntos. Exatamente. Por que não? Exatamente. Concordo demais com você. E até essa situação do retorno do Lautaro pro time é uma situação de quem tá perdido. Porque o Lautaro tinha desaparecido do Cruzeiro e do nada ele já virou primeiro reserva. Né? Entrando em todos os jogos, ele, Dudu, Gabigol sempre entrando. Então, assim, pra mim o Leonardo Jardim tá perdido. Tem culpa, sim, eu acho que já dá pra cobrar dele, sabe? Dessa bagunça que tá o Cruzeiro. Quando ele acha o time titular, no jogo importante, põe time reserva. Agora o Cruzeiro tá praticamente eliminado. Se ganhar os 3 jogos, empata com o Mushuc Runa. Não, aí, pra ele ganhar, a matemática é a seguinte. O Cruzeiro só pode fazer 9 pontos. Isso. O Mushuc já tem 9. Tem que perder todos. Um desses, para ele fazer 9, ele vai ganhar do Mushuc, certo? Isso. O Mushuc vai ter outros 2. Isso. Aí o Mushucuda vai lá e empata um desses. Já tirou a possibilidade do Cruzeiro chegar em primeiro. Isso. Tchau. Aí perde pro Palestino. O Palestino tem 6 pontos. Isso. Pro Cruzeiro ganhar todos, vai ter ganhado o Palestino, certo? Isso. Ou seja, o Palestino vai ter 2 jogos. Mushuc e União. Se ele fizer... O Cruzeiro tem que torcer para ele ganhar só um jogo, para ele chegar aos 9. Isso. E aí o Cruzeiro tem que tirar no saldo de gols a vantagem do Palestino para ficar com a segunda vaga que vai para os playoffs. Isso. Se o Palestino fizer 4 pontos, tchau, acabou. Isso. Entendeu? Aí tem o União Santa Fé. O Santa Fé, o Cruzeiro tem que ganhar. Ele tem 3. Aí ele chegaria no máximo a 9. Aí seria o mesmo lance de saldo de gols. Ou seja, tá complicado. Tá. É o vexame de ser a primeira vez na história que o Cruzeiro vai ser eliminado numa primeira fase. Uma vergonha, Paulo. Não dá. Aí, no final do jogo, o Fabrício Bruno falou uma coisa que é certa. Não é só pedir desculpa ao torcedor. Tem que entender que o erro tá vindo desde o início do ano. É um mineiro horroroso que não consegue chegar à final, não consegue vencer do América, um grupo fácil que o Cruzeiro tava, custou também para chegar em primeiro. Exato. Depois, não classifica, tem quase 40 dias de treino com o Leonardo Jardim, volta sem fazer nada que presta, sem conseguir apresentar um futebol ideal. Aí chega um jogo contra o São Paulo, se eu não me engano, o nosso querido português chegou na coletiva e começou, não sei, eu sou assim, pá, meu estilo de jogo é esse, pá, não vai trocar. Já colocou que o estilão dele é aquele. Não sei se é o ideal pro Cruzeiro. Ou seja, pra mim ele tava já, pedindo boné. Pedindo boné. Aí o Cruzeiro deu um sanguinho, veio uma vitória, uma coisinha, ele deve ter falado, não, vou segurar a onda. Ele, pra mim, com todo respeito ao Wagner Mancini, que meteu o 6-1 e tudo mais, mas para mim o senhor Leonardo Jardim Leonardo Jardim é um Wagner Mancini que habla, mesmo sendo português, mesmo falando português, mas é um Wagner Mancini que habla.
Porque não tá fazendo nada de diferente, não mostrou nada nesse time do Cruzeiro. Um time, você não vê variação tática, você não vê troca de jogada ensaiada, você não vê nada. E um cara que fica paradão lá, igual um bonecão do posto, sem mexer botar brilho pra esses caras aí, tá achando que tá na Europa? Aqui na Europa não, aqui o jogador brasileiro, ele precisa daquele cara que chega e cobra e que puxa. Não adianta ficar só naquela, não, que nós vamos. Isso não resolve aqui. Não resolve, Paulo. Concordo com você. Eu acho que tá na hora de cobrar do seu Jardim, sim. Eu acho que você pegou um pouco pesado falando que ele é o Wagner Mancini que habla. Eu acho ele bom treinador, só que não se adaptou, sabe? Bom treinador pra Europa. Pra Europa, isso, exatamente. Pra Europa. Pra cá não mostrou nada, não. Não se adaptou ainda. Tá perdido, Paulo. Tá perdido. Ô, Michael, ele vai chegar a 3 meses de Cruzeiro. Exatamente. Ele teve 40 dias pra treinar. Não adianta falar assim, porque eu tô conhecendo o grupo. Com 40 dias você não conheceu o grupo? Exatamente. Com 40 dias você não consegue colocar um time com variação tática, com jogada ensaiada? Exatamente. Se for assim, beleza. Coloca qualquer um. Porque aí qualquer um pode fazer, ué. Com 40 dias você não conseguir treinar um time, sendo que a maioria dos treinadores o que mais pede é uma semana cheia de trabalho para armar a equipe. Ele teve quase 40. Foi mal contra o Bragantino amistoso, foi mal contra um Pouso Alegre, foi mal contra um Botafogo. Pelo amor de Deus, aí não há desculpa que segure um treinador. Se fosse outro treinador, se fosse outro, eu duvido que não teria sido mandado embora depois do resultado de ontem. 3 jogos na Sul-Americana, não venceu nenhum. Nenhum. E nós não estamos falando Boca Juniors, River Plate, Flamengo, Botafogo. Nós estamos falando ninguém desses caras, não. Nós estamos falando de 3 que todo mundo falava. Isso aí é baba do boi cansado. A baba tá sendo esse time do Cruzeiro aí, ó. Um vexame atrás do outro, sendo pífio dentro de campo. E agora vai encarar um Vasco nesse final de semana no Brasileirão, domingo, 6h30, lá no Parque do Sabiá, comando de campo do Cruzeiro. Tá aí na tela a arte para você ver. O que vai ser desse time, ô Marco? Qual o psicológico que tem? Quem que vai entrar jogando? Acho que essa é a pergunta, Paulo. Será que ele abandonou aquele time titular que ele custou a encontrar, que jogou contra o Bragantino, né? Volta Gabigol? Volta Caio Jorge? Como é que vai ficar esse time? O Matheus Pereira com certeza volta, né? Mas assim, eu acho que mais um problema aí para... Mais uma dúvida, né? De que time que vai entrar nesse jogo. O Cruzeiro tem condição de ganhar. Eu acho que o Cruzeiro é favorito, porque o time do Vasco também, eu vou te falar, viu? Apesar que o Vasco está sendo salvo pelo Léo Jardim. E pelo Verrete. Pelo Verrete. Eu assisti Flamengo e Vasco, o Jardim fez uma... O Jardim salvou o mundo. Exatamente. Mas o time do Vasco é muito ruim. É ruim. Nossa. É Léo Jardim e Verrete. Verrete. E lampejos do Coutinho. Se perde pro Vasco, eu acho que a situação do Jardim fica mais difícil. Não, se perde pro Vasco, se sou o Jardim, eu mesmo... Por hombridade, por ser o grande treinador na Europa, viraria e falava, gente, a culpa é minha, não encaixei no que o Cruzeiro quer, com o elenco que tem, então se eu continuar, vai ser cagada atrás de cagada, tô indo embora. Não é dinheiro, ele mesmo já falou que não é dinheiro que prende. Pega o rumo, volta lá para Portugal, vai tirar umas férias, vai curtir a família, esquece o Cruzeiro. Melhor coisa que tem a se fazer. E se ganhar, é aquele respiro, porque depois do Vasco, o Cruzeiro vai para a Copa do Brasil na quinta-feira. Vila Nova, na quinta-feira, 9h30 da noite, enfrentar o Vila Nova lá em Goiás. Olha, o primeiro jogo, olha isso, ganha do Vasco. Aí vai pra lá, vai ser tipo o que aconteceu com... tivemos um respiro aqui, vamos chegar lá pra pegar o Palestino ou sei lá o que, vamos tal. Aí toma outra taca. Toma outra taca fácil. Pois é. Mas aqui nós estamos falando de times limitados, de Vasco e de Vila, mas o Vasco e o Vila são muito melhores do que o Palestino, do que o Mochuquiruna. Você tá doido. Do que o União. Então, assim, vai ser carne de pescoço. Concordo com você, Paulo. Se perde pro Vasco, eu acho que
por hombridade ao trabalho dele, sabe? Ao currículo dele, deveria pedir para sair, porque, ao que tudo indica, o poder de reação deste grupo com o Jardim, não sei se vai ter, não. E para mim, Mike, ele já perdeu o vestiário. Será, Paulo? Sabe por quê? A entrevista do Dudu depois do jogo, não sei por que eu fui pro banco, eu que sempre fui titular, não sei. Você foi pro banco, você não tá fazendo nada. Você não tá fazendo nada. Mas numa conversa assim, você vê que já começa a rusga aqui, ó. Exatamente. Aí junta com o motim de outro que tá insatisfeito no banco. Pega aquele outro, vai fazendo aquele grupinho, acabou. É tchau, perde grupo, ninguém corre pra ninguém. Quem vai tentar correr, vai correr dobrado, porque o outro não vai querer fazer nada, até derrubar o cara. Se administrar um elenco com estrelas, Paulo, é muito difícil, né? A esperança no Jardim é pela bagagem que ele tinha, né? Europeu, não é de escalar por nome. Então, assim, tinha essa esperança de que ele ia ajustar, fazer o time jogar, mas infelizmente não está dando certo. Isso a gente está falando em campo. O extracampo a gente já sabe. A culpa do Cássio vir é do Pedro. A culpa do Dudu vir é do Alexandre Matos. Os dois erraram. Só que o Pedro é o dono, é ele que tem o cacife, a moeda é dele. Ele quer manter o Matos nesse departamento do futebol, que a gente viu que foi um desastre, que não está acontecendo nada no futebol do Cruzeiro. Ele quer manter? Ok, vai morrer abraçado com ele até não sei quando. Só não reclame, porque a promessa foi, não, que a partir desse 2025 o Cruzeiro vai ser um Cruzeiro para brigar mais lá para cima. Nós queremos Libertadores, nós queremos isso, queremos o mundo. Só que o que a gente viu foi nem Mineiro, nem Sul-Americana, que tá com a portinha, só uma gretinha aberta, e quiçá a Copa do Brasil. Aí tem que ver o que vai acontecer no Brasileiro, para também não estar ali, ó, junto. Imagina Atlético e Cruzeiro brigando pelas uma das 4 vagas para ir para a Série B. Que ridículo que ia ser esse ano. Ridículo para os dois. E quando você fala de dinheiro, Paulo, nós estamos falando de um elenco que custa quase 20 milhões, né, por mês, para já ter matado 2 competições em abril, né, praticamente. Não vai ganhar, não sei que aconteça um milagre, né? Aí sobra Copa do Brasil e Brasileirão para um elenco que custa 20 milhões de reais por mês, eu acho muito pouco. E que foi investido quase 200 milhões para montar esse elenco. Aí você vê como que o dinheiro foi jogado pro mato, foi pro ralo. Isso. Porque, convenhamos, com a sã consciência, tirando o Gabigol, que para mim é o que a gente falou, ele melhor posicionado pode dar um retorno. Sim. Um Cássio estava em baixa, reserva. Dudu reserva e nem o Palmeiras queria mais. Nem o Abel, que dá chance para Deus e o mundo, queria mais. Eduardo reserva. Eduardo no Botafogo com lampejos. O Christian, que é aquele que ainda poderia virar e também pode virar. O Fagner muito mal no Fagner era reserva do reserva no Corinthians. Exato. E no Cruzeiro entrou bem e poderia, se tivesse tido condições físicas, poderia até ser titular. O Marlon já foi embora depois de tudo que falou. O William ficou reserva. Será que vai voltar nesse jogo? Se ele recuperar fisicamente? Então, tá uma bagunça. O departamento de futebol do Cruzeiro tá uma bagunça. Parece que não tem comando, é aquele navio que tá aí, ó, solto pelas águas aí. Então é ver qual que vai ser a postura externa também. Porque tem que dar resposta externa para quem tá lá dentro, para os jogadores também entender. Falou, ó, se mexeu lá em cima, aqui embaixo o nosso tá na reta. Exatamente. Concorda, Maicon? Concordo, Paulo. Agora vamos ver, né, o que vai acontecer daqui para frente. Eu acho que o Alexandre Matos também meio que começa a entrar numa corda bamba, né, Paulo? Sim. Já está na hora também de ele se explicar, vir a público, né? Fazer uma entrevista coletiva, né? Falar o porquê que não está dando certo, deixar tudo às claras, porque a paciência do torcedor está cada dia menor. Sim, isso não é a hora do Pedro falar, não. Ele é o dono. Quem tem que falar é o subordinado dele, que está logo abaixo dele, que é o CEO. Se é o CEO, é o Matos. Tem que dar as caras. Não adianta ficar nessa lenga-lenga.
É isso. Ó, e tudo esse sofrimento todo do Cruzeiro, o que vai acontecer pra frente, você sabe, né? Você vai acompanhar nas nossas redes sociais, @jornal Hoje em Dia, como aparece na tela pra você, ou então no nosso hojeemdia.com.br. Nós vamos trazer essa rodada do Brasileiro e da Copa do Brasil lá, com esses dois times mineiros aí que a gente torce para se darem bem nas rodadas, mas o que a gente vê não adianta nem rezar o rosário do Frei Gilson na madrugada com esses caras, porque tá complicado. Tá viu? bravo. Quem não tá tão complicado e que a gente fica nessa gangorra aí é o Coelhão, né, Maicon? O Coelho Ô, ganhou, trem. né? 1-0. Coelhão ganhou Miguelito. com pênalti bem batido de Miguelito, uma pancada, jogou bem. Jogou bem. Jogou bem contra o Goiás, lá no Indepa, com chance de ter feito até mais. O Matheus nem tão exigido foi no jogo, mas teve chance, mostrando que coisa esse time do América, né? Quando você fala assim, igual eu já tava, não vai dar ruim, não vai. Aí vai lá e pimba, ganha um jogo contra um dos concorrentes para mim direto, que é o Goiás. Exatamente. Não, e aquela que a gente falou lá no início, né, Paulo? O América precisa fazer valer o mando de campo. 3 vitórias em casa, até aqui, né? Então, assim, venceu um concorrente direto ao G4. O melhor disso tudo, fez uma boa apresentação, Tadeu pegou até pensamento. Agora, uma coisa que eu não entendo, por que o Tadeu tá no Goiás até hoje, né? Um goleiro, assim, de nível muito bom. Sim. Né? Já poderia ter ido aí para um dos 12 grandes clubes do Brasil, mas parece que ele vai ser o sucessor do Arley, né? Já de lá ele não sai mais não. Não sai mais não. Sai mais não, virou o rei de Goiânia. O rei de é Goiânia. o dono de lá. Mas essa testada aí também foi bonita, né? Foi bonito. No trinco. O América jogou muito bem, Paulo. Fez uma grande partida, 1-0 foi pouco e com essa vitória figura entre os primeiros. Né? Pois é, o América contou. Olha só como é que os deuses do futebol ajudaram o Coelhão também, né? Essa vitória colocou o Coelhão na vice-colocação da Série B, exatamente, com os mesmos 9 pontos do Atlético Paranaense, que é o líder, do CRB, que é o terceiro, e do Novo Horizontino, que é o quarto. A grande vantagem do Coelhão tá no saldo de gols. Ele tá empatado com o CAP com 2 gols, só que o CAP lidera, o nosso Furacão lidera com os gols pró. Enquanto ele marcou 8, o América meteu 5 vezes bola na rede dos adversários, Maicon. E agora amanhã, neste sábado, vai lá na ressacada e encara o Avaí. Aí é aquela história que a gente vem falando. É para poder arrancar os primeiros, a primeira vitória fora de casa. Tá aí, ó. 8 horas da noite, horário também, né? Draga, né? Mas acho que pro sábado ainda passa, né? Porque de lá você pensar bem, você tá lá e tal. Você tem um domingo pra você dormir um pouquinho mais tarde. Toma aquele danonezinho, fileta, ó, bem cortadinho. Só um pouquinho de tempero, alho. E vai embora. Lá, só dando aqui a bocanhada, aí fica bom. Fica bom. O detalhe é que o Avaí tem 8 pontos e tá na 6ª colocação. Ou seja, é para poder criar aquela casquinha ganhando do Avaí. Já que jogou bem, para jogar bem fora de casa, faz a primeira vitória, que aí começa a dar esperança de que a temporada mudou do que foi do ano passado. Exatamente. Vamos ver, né, Paulo? Acho que é um grande desafio para o América e tomara que o time, pelo menos um empate fora de casa, acho que não tá ruim, não. Mas se ganhar, não. melhor ainda. O empate lá não é ruim, na ressacada não é ruim. Só que o América tá precisando da vitória para mudar essa história que a gente vem falando de ganha tudo em casa, mas não faz nada fora. Tem que somar ponto fora de casa. Tem que somar Série ponto. B, ele precisa terminar na 4ª colocação. Isso. Mais que isso é lucro. Exatamente. Agora, um detalhe legal desse jogo com o Goiás foi o reencontro do Juninho, né? É verdade. Com o América. Teve até o nome gritado pela torcida do América. Foi bem bacana. Juninho é ídolo eterno. Aquilo lá não vai sair nunca do coração do americano, porque ele merece o que ele fez. Pena que faltou um título, né, mineiro, uma coisa mais para ele, assim, para ele poder cravar melhor ainda a passagem dele. O que tá faltando também é o Atlético tomar juízo, né? Decepcionante. Sangue do Dadá. A gente achava que o Atlético
ia engrenar em algum momento, mas até agora começa um primeiro tempo bem, faz um gol, depois toma essas viradas aí que ninguém suporta. É o famoso choque de realidade, né, Paulo? O Campeonato Mineiro é totalmente diferente, né, de uma Série A, de uma Série B. De uma Série C. De uma Série C, né, por exemplo. Então, assim, o Atlético vai ter que se reinventar e eu acho que o principal reforço dele é a volta a São João del Rei, sabe? Ali é um alçapão ali, a torcida ajuda o time, porque se continuar desse jeito, só jogando fora de casa, quando assustar pode ser tarde demais. Né? E a sorte é que ele mesmo não tendo pontuado ainda nesses 4 jogos, e é o lanterninha, o Botafogo, que é o primeiro fora da zona, tem 2 pontos. Ou seja, o Atlético está uma vitória, vamos colocar sair, assim, né? Para sair da zona. Pois O Operário, o Criciúma tem 4. Então não está tão distante a ideia, porque agora a gente está focado em sair da zona de rebaixamento. Exatamente. É permanecer na Série B. Então, tem que tentar, pelo menos, amanhã não, domingo, 4 da tarde, você falou da Arena Sicredi, tá aí, a arte aí. Lá no Indepa, o Atlético recebe o Volta Redonda. É um jogo direto, porque o Volta Redonda somou 1 ponto só e abre a zona de rebaixamento. É jogo para ganhar. Esse é o confronto direto. Exatamente. Essa é a briga da parte que o Atlético está vivendo agora. O Esquadrão não pode deixar passar essa oportunidade, não. E é o reencontro, né, dos 2 times que decidiram a Série C. Exatamente. O Volta Redonda foi campeão, né? Então é a hora da revanche. Uma revanche que pode deixar o Atlético fora do Z4. A chance, porque depois, aí na próxima semana, o Atlético só na terça e o América no domingo, que aí vai ser um assunto para o nosso próximo programa. Para a gente fechar, Maicon, vocês acompanharam aí, a gente acompanhou a nossa querida Carolina Moura, do Para Taekwondo, a nossa campeã, a primeira mulher campeã na Paralimpíadas do Taekwondo pelo Brasil, é ela, feito que alcançou em Paris, e a gente bateu um papo com ela aqui, que foi bem legal, tá nos programas aí lá para trás, entra na nossa lista aí no YouTube, para quem tá acompanhando pelo YouTube, entra na nossa lista no YouTube que vocês vão ver esse bate-papo e a gente promete que vai trazer ela aqui de novo, sabe por quê? Vocês acompanharam pelo Instagram que ela foi para a China depois desse ciclo olímpico, o primeiro dela tá aí nas nossas redes sociais também, só para eu deixar cravado para você, lá no hojeemdia.com.br, que é o nosso portal, e no @jornal Hoje em Dia, tem tudo isso da nossa Carol Moura e muito mais. Ela teve agora a primeira competição depois de Paris, iniciando o ciclo paralímpico de Los Angeles, foi para a China, ela mandou a saga para poder chegar, mandou vídeos pra gente bem legal da saga de chegar, do momento da pesagem, que é o que antecede a luta, e hoje, nessa sexta-feira, ela cravou a medalha de ouro, conquistou a medalhona pra gente lá nas nossas redes sociais. Você vai acompanhar aí, esse relato dela, dessa primeira conquista, a primeira de muitas, hein, Maicon? A Carol, que definitivamente entra para a história, né, do esporte brasileiro, sendo pioneira, né, no esporte taekwondo paralímpico, né? Então, assim, a gente fica muito feliz, uma atleta de Belo Horizonte. E, assim, Paulo, nos últimos tempos, a gente tem ficado muito orgulhosos dos nossos atletas, né? Sim. Nós falamos aí do João Fonseca, né, da Rebeca. Semana passada nós tivemos a conquista do Hugo Calderano, campeão da Copa do Mundo de tênis de mesa, né? O único brasileiro no pódio contra 3 chineses, né? Na casa dos caras. Na casa deles. E derrubou o chefe da comissão do tênis da China. Exato. O feito dele, o cara falou assim, isso é imperdoável, eu tô saindo fora. Pois é, então assim, os brasileiros vão fazendo história, né? A história está sendo contada e que a gente possa contemplá-los neste momento, sabendo de todas as dificuldades, da falta de incentivo que tem no esporte brasileiro, mas eles passam por cima de tudo isso e levam, né, a nossa bandeira verde e amarela para os 4 cantos do mundo. E sobre essa falta de apoio, vocês vão acompanhar também lá nas nossas redes sociais a nossa querida Duda, nadadora transplantada, que é da região do Barreiro, do nosso querido Barreiro, aqui de Belo Horizonte. Ela foi selecionada para participar de uma competição na Alemanha. 2 vagas
foram dedicadas para o Brasil. Uma delas é da Duda. E aí o que acontece? Ela precisa de apoio, galera. A Duda está fazendo uma campanha até dia 1º de junho. Ela está com uma vaquinha aberta na internet para poder arrecadar grana para ela conseguir custear essa viagem, porque ela conquistou a vaga, o direito de disputar essa competição, mas não vem a verba para que ela possa ir para essa viagem. É algo em torno de uns 40 contos, se eu não me engano, 43 mil por aí. Então, quem puder ajudar, empresário que quiser, galera da região do Barreiro, de Belo Horizonte, do mundo, que quiser dar uma moral para a Duda, acessa a rede social da Duda, acompanhe lá com a gente nas nossas redes sociais, que daqui a pouquinho vai ter uma matéria, daqui a pouquinho não, já está no ar, uma matéria da Duda, com ela mostrando a dedicação dela, o empenho dela para poder conquistar, para poder realizar esse sonho. Só para vocês terem ideia, ela nasceu prematura de 6 meses, teve que ser reanimada logo após o parto, passou por 18 cirurgias, na 19ª ela estava numa fila para conseguir um transplante de rim, graças ao bom Deus ela conseguiu, foi transplantada aos 11 anos, hoje com 16 anos, ela é uma das revelações aí da natação, nesse esporte que também não tem tanta divulgação, que é dos atletas transplantados. Tem a Liga dos Atletas Transplantados. E aí o que acontece? Para ela poder continuar deslanchando e chegar lá, quem sabe numa Paralimpíadas, porque ela curte o Gabrielzinho, que é multicampeão, que é mineiro também. Então, para ela conquistar sonhos, realizar os desejos dela, a gente tem que apoiar. Então, você que tem condições, você que pode apoiar com menos também, acessa aí as nossas redes sociais, que vai estar a matéria da Duda, e lá você vai encontrar também as redes sociais dela e a forma como você pode ajudar pela vaquinha. Tá certo, Maicon? Tá certíssimo, Paulo. Vamos nessa, né? Vamos nessa, que agora já falamos demais. Trouxemos para vocês a melhor informação. Pena que não com os resultados que a gente queria, mas na próxima semana a gente traz, com certeza ou não, coisas melhores, né, Maicon? É isso, vamos ter esperança, né? Nunca morre, porque a esperança nunca morre. Um grande abraço para vocês. Tchau, tchau e até o próximo programa.